Boa noite a todos. Vamos saudar os nossos telespectadores que se sintonizam connosco a partir deste momento. Bem-vindos, vamos iniciar os nossos trabalhos. Pedimos, Jesus, que uma vez mais os teus mensageiros estejam connosco, nos ajudem a harmonizar o nosso ambiente, nos envolvam em paz e serenidade e que nós possamos ouvir um pouco mais da tua mensagem, ganhar força e coragem para prosseguir na luta da nossa caminhada do dia a dia. Seja connosco e nos abençoe os trabalhos de hoje. Página 39. Quando
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja. Dom de curar. Restitui a saúde aos doentes. Ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demónios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. São Mateus, capítulo 10, versículos 8. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demónios, isto é, os maus espíritos. E esse dom Deus lhes dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem de meio de vida. Mediunidade gratuita. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Não para lhes vender palavras que não lhes pertencem. A eles médiuns, visto que não são fruto das suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos da afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda a parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. É uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. O ideário religioso, de uma forma geral, o cristão, de uma forma particular, e também, uma vez que é o que foi transformado no ideal universal, que é o catolicismo, porque só quer dizer isso mesmo. Catolicismo, o católico, quer dizer universal. No fundo, no seu âmago, está correto. O que não está correto é a forma como nós fomos adaptando as ideias, adaptando os conhecimentos, o saber, às conveniências de cada tempo. Tão logo Jesus desencarnou, como dizem, ressuscitou, os seus seguidores começaram a alterar, a deturpar os seus ensinamentos. Não é por acaso que quando Pilatos coloca ao povo a opção entre Barrabás e Jesus, muitos daqueles a quem Jesus havia curado gritaram Barrabás. Eram os interesses de casta, eram os interesses da época. Há quem diga que se voltasse hoje voltava a ser morto,
voltava a ser crucificado de uma outra maneira, provavelmente. Mas é verdade que nós temos que nos deter sobre isto. O ideário em si, o ideal que está subjacente ao cristianismo é puro. Embora, convenhamos, completamente alterado, porque nós passamos de uma ação de Jesus sobre ou para com os pobres, os fracos, os doentes, os infelizes, para uma proteção, enfim, desmesurada aos ricos, aos poderosos. E isto tem um bocadinho a ver com a nossa filosofia de vida, que damos muito mais importância às coisas materiais do que propriamente às coisas espirituais. Mas sempre tudo foi muito alterado. Nós estamos num mês que, pomposamente, se vai dizendo o mês de Maria. Mês de Maria. Maio, mês de Maria. É 13 de maio do século XIX, no Brasil, 1890 ou 91, a regente Isabel, substituindo Dom Pedro, o rei, o imperador brasileiro, assinava um édito de fim da escravatura no Brasil. 13 de maio. É claro que, para nós, o 13 de maio foi a aparição da senhora Nazinheira, mas, em verdade, não houve nenhuma aparição. Não houve nenhuma aparição. Uma aparição deveria ser vista por todos. Suponhamos que a senhora aparecia agora aqui no palco, toda a gente via. Era uma aparição. O que ocorreu na Cova da Iria, que curiosamente chama-se Cova da Paz, porque Iria quer dizer paz, o que aconteceu não foi uma aparição, porquanto ninguém viu. Só Lúcia, Francisco e Jacinta. Só eles é que viram, e nem todos, porque 2 viram e 2 ouviram. Um deles só ouviu e um deles só viu. Portanto, não foi uma aparição. Se fosse uma aparição, todos apareciam. Ah, mas está a dizer que é mentira. Não, estou a dizer que é verdade. E é tão verdade que vai fazer, exatamente, domingo, vai fazer domingo, 97 anos, que uns jornais do país, particularmente o Jornal do Comércio, no Porto, publicaram um anúncio assinado por um tal António que dizia que era espírita. E António dizia o seguinte: tem sido comunicado nos centros espíritas que, dia 13 próximo, irão ocorrer factos extraordinários que muito alegrarão os bons espíritas de todo o mundo. Essa revelação, publicada nos jornais, não nos jornais espíritas, é uma revelação que vem na sequência de um outro anúncio, publicado em 12 de março, quando um centro espírita de Lisboa, dirigido por Carlos Caldeirão, fazia publicar, a pedido dos espíritos, nos jornais, no Século, no Jornal do Comércio, etc., jornais da época, que estão nas bibliotecas para quem quiser consultar, que em maio iriam ocorrer fenómenos extraordinários. E depois complementava com uma mensagem da Estrela da Manhã, Stella Matutina, assim assinava o Espírito, que iria alegrar os bons espíritas de todo o mundo. Ora, com 2 meses de antecedência, os jornais davam conta. E porquê? Porquê maio? Porque o anúncio publicado, nomeadamente no Século, um daqueles anúncios pequenos, não pagos, era encabeçada por o número 135.917. Era o título do anúncio. E depois anunciava o que ia acontecer. 135.917 era nem mais nem menos do que 13 de 5 de 1917. 13 de maio, com 2 meses de antecedência. O que quer dizer que nas casas espíritas foi revelado isso pelos espíritos. É claro que a Igreja Católica, e os católicos em particular, não podem sequer falar de espiritismo, é pecado mortal. É um pecado mortal. Não podem ler os espíritas, não podem aprender o que é espiritismo. Está vedado. Embora hoje, convenhamos, muita gente, muitos religiosos, muitos sacerdotes, vão lendo, e alguns até revendo-se em todo o seu ideário, em toda a sua ideologia, porque é uma ideologia espiritualista, é uma ideologia trazida por Jesus agora, sob o nome de Paracleto, o Espírito de Verdade, conforme ele havia anunciado, quando
garantiu que iria enviar outros consoladores. Então, o que ocorreu em 1917? Bom, não foi nada, nenhum fenómeno, nenhuma participação da Igreja. Nós sabemos pela história religiosa, e aliás, há dirigentes religiosos que acham que Fátima, quem quiser acredita, quem não quiser não acredita, não é dogma de fé. Aliás, até havia um sacerdote brasileiro que vinha a Portugal fazer uns seminários, que dizia que, para ele, enquanto sacerdote, Fátima era verdade. Mas ele, como parapsicólogo, era tudo um embuste. Era um embuste. E para a maior parte dos religiosos daquela época, 1917, era um embuste, porque até 1932, 15 anos, Fátima foi perseguida, quer pelas autoridades, quer pela Igreja. Foi perseguida, eram fenómenos diabólicos. As crianças foram enganadas por Satanás, que se travestiu de senhora para enganar as crianças. Ora, uma boa árvore não dá maus frutos. E uma má árvore não dá bons frutos. Os espíritos não se podem apresentar da forma que querem. Um espírito maligno, um espírito mau, um espírito atrasado, não se apresenta vestido de branco, e muito menos irradiando luz. Não se apresenta assim. Porque aquilo que irradia vem do espírito. Quando antigamente se representavam os santos por uma auréola luminosa, não eram espíritos das trevas que apareciam com ela, embora nós saibamos que muitos santos que a Igreja colocou nos altares foram retirados dos altares. Aqui há uns 40 anos, provavelmente, talvez mais alguns, foram retirados 400 santos dos altares, porque se constatou que os motivos que tinham levado à santidade, que tinham levado à análise da sua santidade, eram falaciosos, não eram verdadeiros, tinham sido inventados. Antigamente uma pessoa era sacrificada por qualquer razão e então corria de boca em boca, de orelha a orelha, que a pessoa tinha-se sacrificado por não sei quantos, não sei o quê, e era levada aos altares. Eu recordo-me que um dos santos que saiu dos altares foi Santa Filomena. Santa Filomena, que era, digamos assim, a protetora das pessoas com cravos. E tenho que dizer que tive um familiar ou uma familiar com as mãos cheias de cravos e prometeu, exatamente, um ramo de cravos a Santa Filomena. E o que é facto é que os cravos desapareceram. Um dia perguntei aos espíritos, mas tiraram Santa Filomena dos altares? E eles disseram, mas não conseguiram tirar o culto que havia àquele espírito, que foi tido por muitos como um espírito protetor, como um bom espírito, que ajudava as pessoas, etc. E, portanto, criou-se essa auréola num grupo muito grande que vivia a sua fé naquela crença de Santa Filomena. Portanto, isso, mesmo que ela seja ainda um espírito pouco evoluído, não retira do conjunto que tinha essa fé por Santa Filomena. Às vezes nós criamos este envolvimento connosco, formamos uma cadeia forte de fé, de oração, etc. Mas é verdade que no tempo a que nós estamos a referir-nos, pois muita coisa errada passou e ficou como sendo demonstrações de grande santidade. Há pessoas que foram assassinadas, mas foram assassinadas e com certeza passaram grandes dores, grandes sofrimentos, e aquilo que passou de boca em boca foi como se tivesse passado como nas arenas, como junto dos leões, etc. E não foi, de facto não foi. Mas isso são coisas que respeitam a nós próprios. Hoje, uma pessoa espirra em Tóquio e sabe-se na hora deste lado. É uma coisa instantânea e não quer dizer que seja verdade. Não quer dizer que seja verdade. Embora a nossa comunicação social prime por dar notícias só horríveis, de acidentes, de mortes, podem morrer 30 mil crianças por dia de fome, que é mais fácil publicar uma notícia sobre 2 mortos atropelados por um comboio na Conchinchina do que dizer que essa gente morre de fome porque não tem recursos para comer. É toda esta, digamos assim, toda esta falta de deturpação de mentalidades que nos leva hoje a continuar a aceitar que Fátima foi o milagre da Senhora, e a não reconhecer que aquilo que ocorreu em Fátima são fenómenos mediúnicos anunciados pelos espíritas, e por isso é que durante 15 anos os fenómenos foram perseguidos, e por isso é que Lúcia foi condenada à prisão perpétua. E estou a fazer uma afirmação e não retiro aquilo que eu disse. Com 12 anos foi metida num convento e nunca mais lá saiu, até desencarnar. Porquê? Porque não convinha que ela falasse a verdade. Na hora, porque é evidente, falar a verdade passado 15 anos é muito complicado.
Como é que a senhora dizia, nos segredos chamados de Fátima, aquilo que ela disse 15 anos depois? A Igreja não foi perseguida nunca. Depois de 1917, vamos situar historicamente, depois de 1917, a única religião que teve liberdade em Portugal foi a Igreja Católica. Todas as religiões cristãs foram banidas em 1910, numa implantação do regime marxista-leninista, comunista, como a gente queira. Não foi na Rússia Soviética, em 1917, que ela foi implantada, foi em 1910, talvez um ensaio, como o 15 de março terá sido, segundo alguns, um ensaio para o 25 de abril. Foi um ensaio, e foi um ensaio que nos custou bem caro, porque andamos a mudar de governo de 3 em 3 meses, e isso dilapidou aquilo que já era muito mau, muito fraco, que era o erário público. Mas andamos nisso até que em 1917, um ditador, para determinadas faixas da política portuguesa, um ditador chamado Sidónio Pais, decidiu, como ditador, acabar com a perseguição religiosa. É dessa época que é criada em Portugal a Federação dos Espíritas Portugueses, porque abriram-se as portas de alguma liberdade de culto, alguma liberdade religiosa, e depois foi assassinado, porque não convinha, de facto, que houvesse essas alterações profundas. E, portanto, a partir daí, não mais a Igreja foi perseguida, passou a acompanhar muito de perto a política, até 1926, na Revolução de 28 de Maio, e depois passou a dominar muito veladamente, embora a política portuguesa e todo o regime, que acabaria por levar o espiritismo a ser proibido em Portugal em 1952, por ação não só o espiritismo, também a maçonaria, por ação exatamente dessas forças conservadoras e castradoras que dominaram, e que dominam ainda, vale a verdade, que dominam ainda a nossa mentalidade, a nossa cultura. Agora, é preciso a gente analisar exatamente porque é que a senhora da Azinheira, em 1932, teria superado a Lúcia, os outros 2 pequenitos tinham morrido já com a pneumónica, que a Igreja ia ser perseguida, e não foi. E não foi. Como é que aquelas revelações eram dadas 15 anos depois, uma miúda de 12 anos, até aos 27 anos, quando vai publicar Os Segredos de Fátima? Porque se não orares, não rezares, não sei o quê, o terço de não sei quantos, e dizei comigo, Ave Maria, como é que é possível nós acreditarmos que a senhora da Azinheira, que eles não disseram que era Nossa Senhora, as crianças disseram que era uma senhora mais brilhante que o sol, vestida de branco, mais brilhante que o sol. Como é que a senhora da Azinheira dizia, rezem comigo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor... Era ela. Estava a fazer uma oração a ela mesma. Não é possível acreditar. Como não é possível acreditar que quando Maria subiu para visitar a sua prima Isabel, na Anunciação, quando nós conhecemos a história de Jesus, como é que é possível que ela tenha se chegado ao pé de Isabel e disse, sabes, eu sou a bendita, eu sou a não sei que escolhida do meu pai, eu sou a boa, eu sou esta, eu sou aquela, numa demonstração de orgulho, de vaidade, que ela não tinha de todo, porque era uma jovem com 15 anos, quando ela desposou José, quando engravidou, e era uma jovem humilde, muitíssimo humilde. Não podia fazer um autoelogio, como aquele que vem referido nos textos. Esse autoelogio foi feito por outros que não por ela. Aliás, como o Evangelho de João, nos outros 2 capítulos, não são escritos por João. A forma de escrever é diferente daquele que escreveu os primeiros capítulos, daquele que escreveu os 2 últimos. O Evangelho de João, o último a aparecer, é o último a aparecer e ele desencarna, tanto quanto se pode avaliar, em 110. Porque ele era um jovem com 15 anos, quando no ano 33, vamos supor que esta data está correta, quando Jesus foi crucificado. Portanto, vamos dizer, 1918. E ele terá falecido com 90 e tantos anos. João, o evangelista. Pois bem, também não sabia escrever, João, depois aprendeu ao longo daqueles anos todos. Mas a técnica de escrita, a forma de escrever, não é a mesma. Agora, por que é que estas coisas se escondem? Com que intenção? Com que intenção se diz que os milagres de Fátima? Não há milagres de Fátima. Há manifestações de mediunidade, manifestações mediúnicas. E por isso foram os centros espíritas que anunciaram o que ia acontecer. É uma manifestação de vidência
Mediunidade de vidência é aquela qualidade que têm determinadas pessoas de verem o mundo espiritual, verem os espíritos, naturalmente. Mediunidade de audiência, segundo o Livro dos Médiuns, codificado por Kardec e ditado pelos espíritos, segundo o Livro dos Médiuns, a mediunidade de audiência é uma faculdade que possuem aqueles que ouvem. Quantas pessoas ouvem? Quantas vezes a gente vai e parece ouvir alguém chamar e olhamos e não está ninguém? É a mediunidade de audiência. Como é a mediunidade de audiência, ouvir barulhos, ouvir pancadas, embora a forma da comunicação não é audível, mas é perceptível. A pancada, a gente vira-se e ouve uma pancada e não sabe quem bateu. Aí já tem dois tipos de mediunidade. É a mediunidade de audiência, porque só ouve o barulho, e também de efeitos físicos, que o espírito provocou, o efeito físico. Moisés diz, a história da Bíblia, que colocava o cetro sobre a água, punha na água, e aparecia uma serpente, uma jiboia, uma cobra. Mas os mágicos do faraó, como diz o texto, também faziam o mesmo. Portanto, é um fenómeno mediúnico. Agora, há fenómenos mediúnicos no âmbito dos efeitos físicos que nem todos conseguem protagonizar. Quando a senhora da Azinheira disse que em outubro, na última vez que viesse, que iria mostrar um facto extraordinário, as pessoas pensavam uma coisa, saiu outra, porque num dia de chuva torrencial, em que as pessoas percorriam 3 km pela lama até chegar ao local da iria, de repente o sol, as nuvens afastaram-se e o povo, que segundo relatos da época eram mais de 60 mil pessoas, segundo relatos jornalísticos da época, olhou extasiado, ajoelhou a maior parte do chão, temeroso, e viu o sol a bailar. Não é possível, cientificamente. Não é possível o sol bailar. No dia que o sol baile, todo o sistema solar se desintegra e por aí fora. É um desastre. E Deus é que presida tudo isto, não são os homens. Então, o que as pessoas viram um fenómeno de efeitos físicos. Talvez, quer dizer, digamos assim, ficaram coletivamente dominados, não é? Foi um domínio coletivo e viram o sol a bailar, mas o sol não bailou, mas viram bailar. É um fenómeno de efeitos físicos. Não é uma alucinação coletiva? Pode ser. Agora, produzir uma alucinação coletiva de 60 mil pessoas, não é qualquer pessoa que é capaz de fazer uma coisa dessas. Não é. Ora, Fátima foi uma chamada de atenção para uma realidade palpável. E então diz a senhora, se não rezarem, outra guerra pior virá. É claro que já nos meus anos 60, e muitos de vós, nos anos 60, o que se falava que a guerra pior foi a guerra colonial. Não é verdade. Não é verdade. Porque a senhora não vinha falar para Portugal. A senhora não veio falar para Portugal. O que ocorreu foi a Primeira Guerra Mundial que estava a acabar e tratava-se da notícia de que a guerra ia acabar. Toda a gente orava nas igrejas, nas casas espíritas, em todos os templos religiosos, pelo fim da guerra, porque a guerra tinha duas componentes muito graves e terríveis mesmo. A primeira, não havia higiene naquela época, os soldados iam para as trincheiras, passavam meses e meses e meses sem tomar banho. E então havia doenças que se projetavam de uma forma absolutamente inacreditável. Foi a época da pneumónica, que hoje chamam a gripe dos porcos, ou a gripe das aves, ou a gripe de não sei o quê. Então houve a pneumónica que dizimou mais gente do que a guerra. Houve mais soldados a morrerem com a pneumónica do que por efeito das balas, dos canhões, das metralhas. Muito mais. E, portanto, era uma coisa terrível. Os soldados partiam para a guerra, não tinham 1 ano, nem 2 anos, nem 3 anos para vir a casa. À vez não vinham mais. E nós só entramos na guerra em 16. E, portanto, não havia esperança. Então as famílias, já com a miséria, com a fome, com as dificuldades que se viviam, até se dizia na altura que o governo resolveu mandar a gente para a guerra para distrair o povo. Porque enquanto estivessem os filhos na guerra, as pessoas entretinham-se a orar, a pedir, e não se lembravam de reivindicar melhores condições de vida, como nós vemos hoje, não é? Em manifestações, nada disso. Estavam mais preocupadas em trazer as suas famílias, os seus familiares da guerra. Então era essa guerra da metralha e era a guerra da pneumónica. E muita gente não foi à guerra, morreu com a pneumónica. Muita gente morreu com a pneumónica. Foi um período terrível da nossa história.
Agora, a senhora vinha dizer, calma, tenham calma, rezem, orem, vai acabar a guerra, não vai acabar amanhã, ou acaba hoje. Mas era essa notícia que toda a gente esperava, de tal sorte que aquele anúncio no jornal dizia que iria acontecer alguma coisa muito importante relacionado com o fim da guerra. Relacionado com o fim da guerra. Pois bem, 1918 acabou a Primeira Guerra Mundial, mas antes da Guerra Colonial apareceu a Guerra Civil de Espanha, que fez 1 milhão de mortos. E a Guerra Civil de Espanha, que não terminou, continuou através da Segunda Guerra Mundial, porque a Espanha era, na altura, havia uma luta entre os governos, a ideologia comunista e a ideologia não comunista, e, portanto, quer dizer, aquela guerra que se instalou em Espanha foi uma guerra entre os nacionalistas, que pretensamente eram não comunistas, e os comunistas, até as brigadas internacional, se juntaram para combater realmente os nacionalistas. E então continuou a seguir, porque a guerra, em 1939, foi em 1937, em 1939, continuou a guerra já na Europa, com aqueles, enfim, disparates que houve ali para os Urais, para o leste, para a Roménia, para aqueles sítios sempre controversos, e começou outra guerra muito pior, porque não se conhece bem os números de mortos da Primeira Guerra Mundial, mas a Segunda conhece. Foram pelo menos 25 milhões de homens que morreram na guerra. E depois dos milhões da guerra, na sequência da partilha da Europa, por os dois diários, não é? O conservador e o comunista, ainda nos países de leste, e particularmente na Sibéria, terão morrido, durante o consulado dos imperadores, dos novos imperadores russos, mais de 25 milhões de polacos, de romenos, de jugoslavos, etc. Morreram mais depois da guerra do que durante a guerra, nas perseguições políticas, naquela mortandade que houve. Então a senhora não se referia propriamente à guerra colonial. Na guerra colonial vão-me desculpar, mas eu vou ter que fazer esta afirmação, sem quaisquer dúvidas. A guerra colonial teve cerca de 6 mil mortos. 6 mil mortos. O que se diga, pode ser 6.500, pode ser 6.300, mas anda à volta desse número. E muitos dos mortos da guerra colonial resultaram de acidentes. Eu já tive a oportunidade de dizer isso. Na altura, se não fosse em campanha, se não fosse em combate, as famílias não tinham direito à pensão do preço de sangue. Então nós, estou a falar com clareza, nós punhamos nos relatórios as mortes em campanha. Exatamente para que as famílias pudessem receber a pensão do preço de sangue, que senão não recebiam. Eu conheci, por exemplo, 3 homens que morreram de lambreta. Eu não sei se as pessoas ainda sabem o que é uma lambreta, mas morreram em lambreta em Luanda, 3 na mesma lambreta, espatifaram-se contra um carro e morreram. Luanda era zona de campanha e o relatório dizia que foi em campanha. Para que as famílias, que não tinham culpa nenhuma do desvario dos seus filhos, pudessem receber alguma colaboração do Estado. E quantos ficaram feridos? Eu até conheço feridos que são hoje deficientes das Forças Armadas, que se torceram um pé. Torceram um pé, assaltaram o pelinho, também foram lá fora. E são deficientes das Forças Armadas. E não foram à guerra. Portanto, há 29 meses, como dizem, deficientes das Forças Armadas, mas, resultantes de combate, talvez não haja 12 mil feridos. Mas há cegos, paralíticos, sem braços. Eu recordo-me logo, passado meio dos dias do 25 de Abril, haver uma manifestação de paralíticos, ali para os lados de Belém. Eu não sei por carga d'água, mas houve uma carga policial. Foi o maior milagre que eu assisti até hoje. Nunca vi um milagre tão grande. Porque aqueles paralíticos levantaram-se todos e fugiram, a bom fugir. Deixaram as cadeiras de rodas e fugiram. Mas morreram. Morreram, eu quero dizer, eu pessoalmente, numa das comissões que fiz, tive 10 mortos e 44 feridos. Portanto, não há brincadeira. Não ficaram deficientes os feridos. Mas não posso dizer assim, não houve, não, isso é tudo mentira. Não, mas não é aquele número que se diz. Então a guerra não foi a guerra colonial. 6 mil mortos comparado com 25 milhões da Segunda Guerra Mundial, não tem nada a ver. A senhora falava para o mundo. Falava para o mundo. Não falava para 10 milhões, que nem eram na altura, nem eram para aí 3 ou 4 milhões de portugueses. Então são coisas que a gente tem que extrapolar para tirar a verdade. Para conhecer a verdade,
Fátima foi uma manifestação espírita. Foi a manifestação indiscutível de que os espíritos comunicam, de que os espíritos influenciam a nossa vida. Perguntou Kardec aos espíritos: dizem que vocês podem influenciar a nossa vida. A resposta foi concludente: de ordinário, nós comandamos a vossa vida. Normalmente, nós comandamos. E é verdade. Às vezes a gente vê pessoas a reagir de uma maneira que diz: não é possível. Esta não é a pessoa que eu conheço. É uma coisa completamente diferente. O que é que acontece? O que é que está a passar? Porque nós não nos damos conta desse envolvimento, dessa influência, desse empurrar-nos para determinadas atitudes que chocam, que fazem sofrer muita gente que está à nossa volta. E fazem, às vezes, parecem lobos com pele de cordeiro, vestem coisas muito tal, e empaleiam aquela conversa toda, e a pessoa vem: pois claro, e são lobos. Jesus falava de outra maneira: são sepulcros caiados de branco. Por dentro é podridão, por fora estão tudo muito bem. Eu não gosto muito de falar nisso, que uma vez disse assim: andam aí pessoas pintadas com tintas da Robbie Alac e por dentro, por um acaso, eu cruzei um olhar com uma senhora que estava muito bem pintada, quer dizer, muito mal pintada, porque era tão vermelho, tanto rujo, tantas coisas, tanto não sei o quê, que ela piscava os olhos e caíam a esgoto, não é? De tinta. Essa senhora nunca mais foi ao centro. Pensava que eu estava a falar para ela. Não estava a falar para ela coisa nenhuma, não é? Porque essa pintura da Robbie Alac, isso até às vezes não quer dizer nada. Agora, aquilo que a pessoa expressa exteriormente, aquilo que a pessoa quer mostrar que é, isso é que é as tais pinturas. Porque a pessoa modifica-se, faz de conta que é uma coisa extraordinária e é uma víbora. Por dentro é só veneno. E anda aí muita gente a destilar veneno sem dar conta. Anda muita gente a destilar veneno. Portanto, nós temos que pegar nas coisas que nos são transmitidas, raciocinar sobre elas, e esclarecer-se, pensar, meditar e mudar. Não adianta nada vir ao centro. Ir ao centro fazer o quê? Continua tudo na mesma. A pessoa não se modifica, não se forma interiormente, não corrige os seus defeitos, não pede desculpa a ninguém, não perdoa, nada. Não adianta estar aqui, tira espírito. Chega lá fora, apanha outros. Porque, eu já disse aqui, que há para cada um de nós pelo menos 4 do outro lado. E não vamos pensar que são todos bons. Não são. Não, fizeram a extrema-unção, ficou tudo perdoado, está tudo a caminho do céu. Se estivesse a caminho do céu não andava aí a chatear a gente. Não estão, não. Estão aí. Agora vejam só, eles também se juntam, também se aliam uns aos outros. Agora vais-me ajudar para dar uma cacetada naquele, e depois eu ajudo para dar uma cacetada no teu. E andam nesta conversa. E, portanto, ou nós andamos com muito juizinho, corrigimos, não damos campo a que eles se aproveitem do lixo que nós temos dentro de nós. Eu já apresentei digamos assim, esse exemplo. Não adianta nada ter Shell Tox ou sei lá essa porcaria para matar as moscas, não adianta não. Ou bate-moscas, eu até acho muita piada, não é? Porque cada mosca que é morta com aquela paulada, não é? Ela imita, e vem mais não sei quantas moscas. Pronto, está feito. Enquanto a gente não tirar o lixo da porta de casa, as moscas não vão embora. Morrem umas, vêm outras. Enquanto nós não tiramos o lixo cá dentro, aí vêm uns espíritos, vêm outros, vão uns, vêm outros, e andamos nisto. Sendo que aqueles caça, não é os caça-espíritos, é os espíritos caça os encarnados, estão ali de plantão. 2 ou 3 vão embora, vão arrebanhar outros. Por causa da nossa maneira de ser, do nosso feitio, das nossas reações, eles vão facilmente arranjar outros. E mais, a escravatura no mundo espiritual não acabou. Não acabou. O filme Ghost, que pouca gente terá analisado e raciocinado sobre ele, mostra 2 momentos muito importantes. Para quem ouviu, ou para quem viu, vai se recordar certamente. Um é quando lá um fascínio qualquer é contratado para ir roubar um livrinho onde estão os códigos de determinadas contas bancárias. E naquela sequência dessa maldade, ele acaba por ser, entre aspas, envolvido pelos espíritos, pelas pancadas, pelos barulhos, entra em pânico, sai a correr porta fora e morre atropelado. No momento em que morre atropelado, as pessoas ficam assim, porque está em cima do carro o corpo e projetado o espírito. Ocorre isso nos acidentes. Quando há um acidente violento, ou quando, por exemplo, um acidente cardiovascular, ou um ataque cardíaco, ou sei lá o que for, o espírito é expulso do seu corpo. O carro bate e o espírito é largar expulso no momento da morte.
E vê-se nesse filme o tal espírito fascino, o indivíduo até com muito mau aspecto, saltar e, passado pouco tempo, verem uma espécie de vampiros. Espíritos das trevas vestidos de negro que o agarram e o levam para as furnas onde há as perseguições. Mas isso é assim? É assim. Não há dúvida. Mas Deus que não dorme, não ajuda. Não pode ajudar. Não é possível ajudar. Quem não merece, quem não tem merecimento, não é possível ser ajudado. Até seria injusto. Seria injusto, porque o Espírito não tinha forma de ver os seus erros, de reanalisar-se a si próprio. E há um segundo episódio no mesmo filme, quando o mandante que contratou o tal para matar e não sei o que mais, acaba por ir ele próprio à busca do tal livrinho, com os códigos, para transferir não sei quantos milhões de dólares numa conta, não sei o que, da conta de uns santos para a conta de não sei onde, não sei a quê. E aí, no desencadear daquele processo, ele acaba por ser varado por um vidro que cai e ele morre, o espírito sai do corpo, o corpo está ali preso no vidro, o espírito sai do corpo, constata que desencarnou, que morreu, e lá vêm os vampiros buscá-lo também. Cada um faz jus àquilo que merece. Se só merece andar na maldade, no sofrimento, nas perseguições, na escravatura, é para aí que vai. Deus não muda as leis. Jesus ensinou a cada um segundo as suas obras. Não é a cada um segundo as suas cunhas. É a cada um segundo as suas obras. E quem trabalha na maldade vai ter, de certeza, resposta. Vai ter o pagamento. Também é verdade que quem dorme na palestra também não vai ter nada porque não percebe nada do assunto. E eu posso repetir 50 vezes a mesma coisa que depois não entrou para um ouvido e saiu para o outro. Então nós temos que recapitular bem a nossa vida e fazer uma escolha, fazer uma opção. Mas eu não durmo, mas não dou-me cabo da vida, a vida não me corre bem, mas assim, mas... Então, temos que fazer alguma coisa para que isto se modifique. Temos que fazer algo para haver uma alteração na nossa vida. Se a gente não fizer nada, como é que há de haver alteração? Eu há muitas vezes que digo assim, olha, era bom que fizesse isto, era bom que fizesse aquilo. É como estar a falar para uma parede. Absolutamente. É porque estar a falar para uma parede. A pessoa nem está a ouvir. E já tem acontecido. Eu a falar em alhos e a pessoa perguntar bugalhos. Não tem nada a ver. Está ali, atira naquela ideia. Eu tenho que me libertar. Eu tenho que me libertar. E eu não sei o quê. E já venho aqui há tanto tempo. E ainda não estou bem. E nem vai estar. E não vai estar. Mas Judas ouviu. Quantas vezes? Mas quantas vezes ouviu Jesus falar? Aconselhar, orientar, prevenir. Ouviu? Não ouviu. E não ouviu. E aquele que molhar o pão neste vinho me trairá. Não ouviu. É que nem ouviu. Porque não era Judas que estava ali, era o obsessor que estava nas perseguições a dominar mentalmente. O espírito não estava dentro do corpo de Judas, porque ninguém entra no corpo de ninguém. Que isto fique claro. Mas estava a envolvê-lo mentalmente, é assim, hipnose espiritual. E nós andamos aí muito hipnotizados. É assim, é preciso criar tranquilidade no lar, é preciso fazer evangelho no lar, é preciso atrair os bons espíritos para o lar, é preciso ter um bom convívio no ambiente. Não adianta. Há pessoas que vão ao tratamento, vão ao passo, depois vão ao tratamento, quando sai o carro ali ao portão já vão discutir, já vão em desarmonia. Então, quer dizer, os espíritos estão ali à porta à espera. Estão ali à espera, não entram no portão, podem ter certeza. Mas eu estou-me a sentir mal, mas é a sintonia mental. Porque é pelo pensamento que eles agem. Chegam lá fora, e é tarde, e nunca mais, não sei o quê. As pessoas nem se importam se deviam ir no seu lugar, e foram, ou se não foram. Eu nunca mais volto, eu não estou a passar à espera tanto tempo, e começam uma discussão por ali fora. Chegam a casa, que ambiente! Quem são os espíritos que acompanham as pessoas até casa? Quem são os espíritos que permanecem na casa? Quem são? Um bom espírito não dá maus frutos, não dá maus sonos, não dá inquietação, não dá desorientação. Não. Foi Jesus quem o garantiu. Os bons espíritos fazem o bem. E fazem o bem sem ostentação. Se a gente sintonizar com eles, eles ajudam-nos. Se a gente não sintonizar com eles não nos ajudam. Senhor, trouxemos esta criança aos teus discípulos, para que ele curasse, porque ele cai no fogo, cai na água, é lunático. Eles não conseguiram. Homens da pouca fé, trazei-mo cá.
E Jesus ordenou ao espírito imundo: eu te ordeno em nome do meu Pai, sai esse jovem. E, surpreendidos, os pais e a família do miúdo perguntaram: mas como? Como eles, os teus discípulos, não conseguiram? Porque esta casta de espíritos, só com muita oração e jejum. Mas não adianta nada jejuar de carne, porque os vegetarianos, tanto lhes faz como lhes fez, é igual. Os que gostam de lagosta e camarão, essa coisa toda, jejuar de carne, preferem comer lagosta do que comer carne. E, portanto, essa coisa do jejum não tem nada a ver. Pensamentos, palavras e obras. Jejum de pensamentos, palavras, atos e omissões. A gente aprendeu isso na catequese. Não fazer mal por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por omissão a gente também erra. E descia um samaritano de Jericó para Jerusalém. Então foi assaltado, os ladrões maltrataram e tal. Passou um sacerdote, passou de largo, quem quiser que o ajude. Passou o levita, também passou de largo, quem quiser também que o ajude. Era um judeu, não era um samaritano. O samaritano é que passou a seguir e socorreu. Quem é o meu próximo? A quem é o meu próximo? Perguntaram. É o samaritano? É fazer o mesmo. Quer dizer, todas estas lições, todos estes ensinamentos devem servir para nós meditarmos, para nós refletirmos. Omissão, passa ao lado, alguém há de vir atrás que se amanha. É uma omissão. A gente não sabe se o vem atrás também vai fazer o mesmo que a gente pensou e não liga. Mas já estão pessoas a socorrer e já está a ser socorrido. Ainda se aceita que já está a ser socorrido, é melhor não atrapalhar. Porque as pessoas não ajudam nada, muitas vezes, parando em monte. Quando há um acidentado na estrada, não ajudam. Porque vão para ali ao pé do acidentado e vinha dali, e foi culpado o outro, e aquele é que fez, e esse é que pareceu, e não sei o quê, e começa ali uma abordagem, e discutem uns com os outros, e ninguém viu nada. Em vez de desenvolverem o acidentado, em boas vibrações, para que ele acalme, porque muitas vezes as dores, o sofrimento, até as consequências resultam mesmo de uma agitação, de um estado de ansiedade que não é possível parar, nem num doente, nem num acidentado. Então ninguém ajuda nada. Uns passam só para ver a montra, deixa ver se o carro ficou muito amassado ou se ficou pouco amassado. Até nem se interessa se tem morrido 5 ou tem morrido 2. É só para ver se o carro está muito machucado. E depois há filas de 12 km na estrada para ver a montra. Outros não, param mesmo, agora é que eu vou deslindar esta conversa, eu vou já dizer à polícia quem é o culpado. E não viram nada. Porquê? Porque nós somos assim, quer dizer, aquilo que é fundamental, aquilo que é importante, aquilo que é primordial, a gente não liga. Esta casta de espíritos só com muita oração e jejum. Mas nós continuamos a ter a casta de espíritos à perna, a deixar-nos as noites em branco, em perturbar-nos, em perseguir-nos, em fazer com que a vida corra mal, em perturbar os nossos filhos, os nossos familiares, etc. E não oramos. Meditar. Quantos fazemos o Evangelho no lar? Quantos? Não é preciso pôr a mão no ar e dizer, eu não faço. Não, quantos? Quantos procuramos trazer ao nosso lar as boas vibrações, a boa harmonia, os bons espíritos? Quantos? Como é que a gente quer ajuda? Como é que a gente pode abrir as portas à ajuda se a gente as tem fechada? Voltadas para as novelas, voltadas para os filmes, para o futebol, para não sei quantos, etc. Só aquela preocupação permanente, Vai dar a voltar a seguir, a correr, que eu vou no instante à casa de banho e já venho para ver a outra, e mais a outra, e mais a outra. E tudo que é vida espiritual, tudo que é vigilância, tudo que é oração, a gente não faz. Vigiai e orai. Mas vigiar o quê? Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações. Gostava eu que me fizessem aquilo que eu estou a pensar fazer a ele? Eu gostava. Então não faço. Não faças aos outros o que não queres que os outros façam a ti. São ensinamentos que a gente não pode atirar para trás das costas. Mas isso é difícil. Pois claro que é difícil, mas mais difícil é aguentar um espírito toda a noite a azucrinar a cabeça. Eu recordo-me que os meus pais falavam, aqui há uns 60 anos, talvez, a costureirinha. Eu não sei se alguém ainda se lembra de ouvir falar nisso. Mas muitas casas ouviam a máquina de costura toda a noite a trabalhar. Eles chamavam a costureirinha. É assim, mas isso era o quê? Essa é maluqueira agora a costureirinha. Mal ouviam. Há pessoas que sentem os maridos que morreram
a arfar ao lado na cama, a respirar. Há pessoas que sentem. Há pessoas que os sentem a passear nos corredores, que olham para trás a pensar e lembram-se. Não veem nada, estou a ficar maluco. Porque os espíritos são as almas das pessoas que morreram. E não há ninguém que os proíba de estarem na casa de onde saíram. De estarem na casa de onde saíram. Para onde é que eles vão ir? Eu vou relembrar uma história que eu contei, que é real. Era uma senhora, não sei se era de Moimenta da Beira, se era de Penedonte, era para aqueles lados. Já de idade de 70 e poucos anos, uma senhora do campo, com um cheiro preto sobre a cabeça e um guarda-chuva na mão. Era assim naquela, já há uns 30 anos, provavelmente. E a senhora veio ao trabalho e nós não perguntamos, é isto, nem aquilo, nem aquilo, nem aquilo outro. A senhora vinha ao trabalho e sentia mal, precisava de ajuda. E então sentou-se na cadeira, como vocês se sentam agora, embora fosse noutras instalações, sentou-se atrás, quando uma entidade se manifestou, um espírito se manifestou. E ela, na hora, ainda a entidade não tinha dito nada, praticamente, ela agarrou no guarda-chuva e avançou. É agora que eu te vou acertar as contas. Claro, nós agarramos-la, não deixamos de fazer aquilo. Ela não me larga, ela não me deixa, não tem paragem em lado nenhum, e não sei o quê. Sentem a calma. Deixa o Espírito falar. E o Espírito começou a falar. Diz assim, para onde é que queres que eu vá? Para onde queres que eu vá? Estive em casa do teu irmão mais velho e a tua cunhada não me aceitou, eu tive que sair. Fui de casa em casa dos teus irmãos, até que parei na tua, que eras a mais nova. E mesmo tu já me quiseste expulsar. Ela de facto tinha ido aí uma curiosa, para lhe fazer lá uma reza, para mandar para as pedras negras, os espíritos malignos e tal. Quanto mais a curiosa a mandava para as trevas e para não sei aonde, mais ela se agarrava à filha. Para onde queres que eu vá, já não tem mais ninguém. Eu já não sei para onde é que hei de ir. Até que ela disse, mas vosso Mercê já morreu. E eu não morri nada, estou viva. Quando o espírito impuro sai de um homem, diz o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 12, vagueia por sítios áridos em busca de repouso, não encontra. Então volta para a casa de onde saiu e encontra limpa, varrida e arrumada. Quer dizer, o espírito vai embora, mandado de qualquer maneira, e pensa na sua ingenuidade que vai para melhor, provavelmente, vai ficar melhor, vai sentir-se melhor. Mas depois de dar as voltas todas e não encontrar, volta para casa. Para onde é que ela volta? Volta para casa de onde saiu. Encontra limpa, varrida e arrumada, porque a pessoa que a mandou para as pedras negras, já estou safa. Então revolta, sai, está lá no Evangelho, capítulo 12, Mateus. Vai buscar outros sete espíritos pior que ele e regressa. O estado final daquele homem é pior que o primeiro. Está lá escarrapachado, façam favor de consultar, não o Evangelho segundo o Espiritismo, que não traz essa parte. Mas os 4 Evangelhos das igrejas cristãs. Está lá. Onde é que eles vão ir? Ou nós os acarinhamos, os procuramos esclarecer, orientar, ajudar, amparar, ou eles não sabem para onde é que vão ir, não sabem, a maior parte não sabe que morre. Não sabe que morre. Porque a morte não é aquilo que a gente julga. A morte é uma passagem com a gente adormecer à noite e acordar de manhã. Adormecer à noite e acordar de manhã. Chega um dia, adormece à noite e acorda como espírito. Não como corpo. E a sua matriz, o seu corpo de espírito é igual ao corpo. É uma matriz, é uma cópia. E então, olha se está vivo. Então não vai. Só quando um burro na parede e repara que a parede não lhe oferece obstáculo, ele começa a pensar, não me aleijei. E a ver não manda nada porque tem a ideia que vai dar um murro e vai se aleijar. Então é preciso a gente ter esta noção. Mas eu não durmo. Falemos com os espíritos, com amor. Agora mandam para não sei onde, mandam uma praga, arranjam uma praga. Eu uma vez digo às pessoas, então acha que vão ali para falar comigo? Roa! Não quero saber. A pessoa fica toda contente. Foi maltratada, foi expulsa, foi mandada, fica toda satisfeita. Fica revoltada. Os espíritos é a mesma coisa, porque são as almas das pessoas que morreram. Então a gente tem que dar conta, tem que dar nota desta manifestação espiritual que está taxativamente real nos fenómenos que ocorreram na Cova da Iria. É uma demonstração dos espíritos de que se podem comunicar connosco, que podem falar connosco de várias formas, de vários métodos de comunicação, através da vista, através da audição, através da fala, através de outros sinais que sempre existem à sua disposição. Então é esta particularidade importante que a gente tem que reter e mudar a nossa vida.
Ai, podemos usar um pé de valsa, um pé de dança? Então não podemos. Sim, escuta, irmão. Imaginem vocês todos, agora chegar a casa, sim, escuta, irmão. Marido e mulher, não era uma delícia? Não, é uma valsa, mas é uma valsa aqui. E depois, claro, o ambiente que se gera ali é o quê? Paz, serenidade? Não é, não pode ser. Não pode ser. Mas elas o queriam na cabeça. Ora, projeta energia mental positiva. Vai, estás alterado, vais calar, vais serenar. Oração. Não é, olha com o outro para a cara, olha não sei o quê. Não, oração. Não. Orar. Emitir essas vibrações que param, que travam a violência. Que travam a violência. Ora, é preciso nós ouvirmos e aprender, retermos como nossos ensinamentos. Então, nós vamos meditar neste mês, que é um mês de Maria, que é um mês da feminilidade, que é um mês do amor. Vamos meditar sobre isto. Mudar alguma coisa na nossa vida. Isso servirá seguramente para a nossa vida. Vamos fazer a irradiação pelos doentes. Eu queria fazer um apelo. As coisas estão difíceis. Nós já tivemos que deixar de ajudar algumas famílias. E hoje, os apoios que tínhamos através do Banco Alimentar têm sido reduzidos. Naturalmente, as coisas estão mais para todos. Então, nós estamos com muita dificuldade em leite e conservas, convenhamos. Se nos puderem ajudar, quem puder trazer leite, nós já não temos leite para dar a todas as famílias. Já não temos 1 litro de leite para dar a cada família. Então, se nos puderem ajudar com leite, nós agradecemos. Não tem nada que saber, é só deixar ali naquele 1 quilo chamado amor. Neste caso, será 1 litro chamado amor. Pode ser outras coisas, como é evidente. Mas estamos com muita dificuldade em ter leite. Eugênio. Não acenda as luzes antes de acabar os passos. Está bem. Eu acredito.
noite a todos. Eu gostaria, antes das nossas crianças, das crianças da evangelização, apresentarem a surpresa que prepararam para o Dia da Mãe. Efetivamente já foi no domingo passado, mas como eles só têm hoje a evangelização, não ficava bem apresentarem a surpresa antes do dia. Eles trazem uma pequena surpresa para todos nós, mas antes disso eu gostaria de fazer aqui um pequeno aviso. A Companhia de Arte Espírita Ibris é constituída por jovens de 3 associações, a Associação de Viseu, o Grupo de Estudos Espíritas de Allan Kardec e a Associação Espírita de Leiria, que se juntaram já há alguns anos atrás, por volta de 2001, se não me engano, para constituírem uma companhia de arte por forma a divulgarem a doutrina espírita no meio, fora das paredes dos centros espíritas, para divulgarem a doutrina fora de paredes dos centros espíritas. Então, nós estivemos parados alguns anos, já tivemos em cena duas peças, uma sobre a toxicodependência, outra sobre o aborto, na altura do referendo. Cada uma delas durava cerca de 1h30. É sempre um misto de teatro, de dança, de música, de vídeo. E agora juntámos-nos novamente, vamos iniciar as nossas atividades e vamos participar no Festival de Teatro da Cidade de Teatro Jovem, organizado pela Câmara Municipal de Viseu. Vamos abrir o festival no próximo dia 11, já depois da manhã, domingo, pelas 9h30. A peça de teatro tem como tema Alegria de Viver, é uma adaptação de uma história do livro de Divaldo e o Jovem. Os temas fundamentais da peça prendem-se com a esperança, a alegria de viver, que nem tudo é mau, os valores e fundamentalmente os valores da família. Nós vamos estar em cena então no dia 11, por volta das 9h30 da noite, no Teatro Mirita Casemiro. O bilhete de entrada custa 2,5 € para os séniores e para os jovens com cartão do município, o preço fica 1,75 €. Então nós temos os bilhetes na nossa mão, porque o produto das vendas vai para os grupos que vão estar a apresentar as peças e que estão a concurso. Inclusivamente nós, com a peça do aborto, ganhámos o primeiro prémio de melhor atriz. Então nós vamos estar no dia 11, por volta das 9h30, nós temos aqui os bilhetes, já temos algumas reservas, de forma que hoje, aqueles que quiserem ir ver-nos no domingo às 9h30 da noite no Teatro Mirita Casemiro, no final vai estar alguém ao fundo do salão a fazer as reservas. Eu suponho que já temos os bilhetes e, portanto, estamos ao vosso dispor. Agora precisávamos era de um micro aqui para os nossos meninos. Mãe é relógio despertador. A mãe é relógio despertador porque me acorda todos os dias. Cozinheira porque me delicia com as comidas que me faz. Professora porque me ensina. Psicóloga porque me ouve e orienta. Mulher da limpeza porque limpa tudo o que sujo. Cabeleireira porque me trata do cabelo. Enfermeira porque me cura as feridas. Empresária porque é ela que faz a gestão da economia lá de casa. GPS porque encontra tudo. multibanco porque me dá uns euros quando lhe peço. Mãe trabalha 365 dias por ano e tem muito orgulho nisso. Embora haja muita gente que acha que ela não faz nada. Pronto, esta foi a homenagem que os nossos meninos fizeram a todas as mães.
É o trabalho que fazemos sempre. Este que vamos agora desenvolver, pensando naqueles que sofrem. Mundo onde o sofrimento e a dor campeia por todo lado. Campeia também à nossa porta, à nossa família, conosco mesmos, com os nossos amigos, com tantos irmãos e irmãs que por todo lado passam dificuldades extremas, às vezes comparadas com as nossas difíceis, são bem mais profundas, bem mais difíceis. São sofredores, e este momento é aquele momento em que os lembramos, sejam eles nossos irmãos, nossos familiares, nossos amigos, mesmo nossos inimigos. São irmãos que sofrem e que precisam de um pouco de lembrança, de estímulo. Aqui podemos fazê-lo. Ensinam-nos os bons espíritos que quando pensamos sinceramente, quando oramos sinceramente, tudo aquilo que irradiamos, porque aparentemente parece nada, é recolhido pelos espíritos novos que têm a missão de nos ajudar aqui junto à Terra. Este momento é esse momento. Por isso, Senhor, é pouco que podemos dar. Somos poucos também, mas estamos desejosos de poder contribuir para o bem-estar, para a paz, para a serenidade, para o consolo, para a esperança daqueles que sofrem mais do que nós. O pouco que podemos dar, Senhor, sabemos que podem, através dos espíritos nobres, dos espíritos bons que seguem ao nosso ambiente, recolher estas vibrações, esta dádiva de paz simples, que tu, Senhor, podes multiplicar, dando mais hipóteses àqueles que estão desesperados, àqueles que já não creem, àqueles que não aceitam a resignação dos males por que têm que passar. Mas, Senhor, estamos aqui, por isso leva o que for, o que puderes, que os amigos recolham deste ambiente, o que puderem para dar a esses nossos irmãos que estão mais necessitados. Obrigado, Senhor. Página 14.
E a partir de agora nos despedimos dos nossos espectadores da TV Espírita, a quem esperamos tenham tido uma boa audição. Cá os esperamos, se assim o entenderem e desejarem, na próxima segunda-feira, a partir das 20h30.